Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça da Loja Assombrada. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos pro primeiro relato de hoje, que é este: Reencontro de vidas passadas. Vamos ver. Bom, antes de começar a relatar as histórias, eu gostaria de informar que todos os nomes já foram alterados. Muito obrigada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo Lua e tenho duas histórias para relatar. Ambas reencarnações que reencontrei nessa vida. De pessoas, assim, de outras encarnações. Bom, a primeira trata-se da minha história com a minha irmã, Marina, com a qual sempre tive uma ligação muito forte. Ela conta que quando eu nasci, quem mais cuidava de mim era ela. Me tratava como se fosse uma boneca e todos achavam que eu era filha dela. Não que a minha mãe não cuidasse de mim, mas a minha irmã sentia um amor sobrenatural por mim. Marina tem um filho chamado Diego e nunca se deram muito bem. Eu cito essa informação pois será relevante mais adiante. Ela teve outros 3, mas a relação com o Diego é muito complicada. Bom, anos atrás, a Marina foi até um centro espírita. Eu não vou saber relatar como é que foi o ritual, entre aspas, se assim posso chamar, que ela fez, né? Mas foi assim que ela descobriu que a nossa ligação vem de outras vidas. A história é a seguinte: há muitos anos atrás, Marina foi filha de um fazendeiro muito rico, muito importante. Na época em que os pais prometiam as filhas em casamento, sem mesmo elas saberem disso. Porém, Marina era apaixonada por um rapaz de origem mais humilde e o seu pai não aceitava essa relação em hipótese alguma. E dessa relação, Marina teve uma filha. Além de seu pai ser muito rígido, havia também o seu irmão, José, que quando soube do nascimento de sua sobrinha, foi até o quarto de Marina e levou a criança, entregando-a para pessoas desconhecidas de terras muito distantes. Passaram-se muitas vidas e em todas elas Marina esteve a me procurar e foi nessa que ela me encontrou. Nessa vida eu vim como irmã, mas o amor de mãe que ela sempre teve por mim supria a nossa relação. E lembram do Diego, seu filho, com o qual ela não se dá bem? Pasmem, ele era José, seu irmão que me levou para desconhecidos. A moça no centro espírita contou que ele se arrependeu muito do que fez, pois Marina havia entrado em depressão por muitos anos e sua jornada nessa vida, a jornada de José, eu acho que nessa vida, é ser perdoado. No caso, por sua mãe agora, né? Bom, nessa foi a história de como reencontrei a minha mãe da vida passada, né, sendo agora irmã. Agora eu vou te contar de como reencontrei o meu amor eterno. Eu sempre fui péssima em relacionamentos. Tive 3 filhas em meu último casamento. Desde então decidi não me envolver com mais ninguém. Até que conheci o Sérgio. Me lembro que a primeira vez que o vi, senti meu coração acelerar e um frio na barriga, como se a gente tivesse algum tipo de ligação. E eu senti que ele também teve alguma reação semelhante. Ele já tinha me visto meses antes em uma comemoração da empresa e ao me ver, diz ele, que ficou encantado. Mas logo pensou, ela é demais para você. Pois eu sou 12 anos mais nova e chamava atenção por onde passava. Inclusive, alguns de seus amigos falavam muito sobre mim e de como eu era bonita e tal. Acredito que isso fez com que ele se sentisse inferior, pois os seus amigos eram mais jovens. Mal sabia que por ele me apaixonei na primeira olhada. Com o passar dos dias, fomos nos aproximando e criando uma belíssima amizade. Trabalhávamos agora na mesma filial, então todos os dias conversávamos. Era como se o tempo voasse toda vez que a gente estava junto. A gente conversava sobre muitas coisas e todas as nossas experiências eram iguais. Sérgio não se dava bem em seus relacionamentos,
também havia sido casado. Tem 3 filhas também. Olha, tudo exatamente igual a mim, inclusive a idade das meninas. Enfim, após 2 meses que nos conhecemos, começamos a namorar e decidimos fazer uma tatuagem, como se fosse a nossa aliança. Após 3 meses, fomos morar juntos e, para comemorar, decidimos sair para um barzinho. Tava frio e estávamos de roupa de manga comprida. Quando estávamos na nossa mesa, meio que pro lado de fora do bar, assim, passou uma senhora, bem idosinha já, e ao nos ver, soltou essa: até que enfim vocês se reencontraram. A gente, sem entender nada assim, né? Perguntamos a ela do que se tratava, pois achávamos que ela estava confundindo a gente com outra pessoa, né? Mas não. Ela se aproximou e nos disse: queridos, há anos vocês têm buscado um ao outro, porém em todas as vidas vocês se desencontraram. Porém, em todas as vidas vocês se desencontram. Isso vem desde a sua primeira vida, se referindo a mim. Mas nessa vocês se acharam e não vão se separar nunca mais. Falo isso pois tudo foi preparado para que vocês tivessem a mesma maturidade e forma de pensar através de suas experiências. Tudo foi igual para os dois. A ligação de vocês será eterna, pois vocês fizeram a marca no pulso e essa marca vai ligar vocês em todas as vidas. Cuidem do relacionamento de vocês. Depois que ela disse isso, ela saiu e sumiu, assim, sei lá, em segundos. E o que mais nos deixou chocados é que ela não tinha visto a nossa tatuagem no pulso. E falou sobre as nossas experiências iguais, sem nem ao menos nos conhecer. Enfim, essas foram as histórias. Acredito que daqui pra frente viverei anos de paz e felicidade, pois acredito que todas as pendências da vida passada já foram resolvidas. Espero que tenham gostado do meu relato. Um beijo pra você e pra toda a família assombrada. Um beijo pra você, muito obrigada. Ai, gente, que louco, que legal. Então, eu ouvi alguém dizer, ou eu ouvi no Instagram, alguma coisa assim, que esse negócio de você fazer tatuagem junto, né, com a outra pessoa, isso te liga pro resto das vidas. Pense bem antes de fazer uma tatuagem em parceria aí com alguém. As 2 pessoas fazendo a tatuagem. Então, e como que a mulher ia saber? E falar essas coisas assim e tudo, gente, que legal, né? Alguém tem uma história parecida? Conta pra gente. Muito bom. Vamos para o próximo relato, que é... Esse daqui é compridinho? Meu bisavô esperou eu permitir para só então ir embora. Olá, Ana, meu nome é fulano e o que eu vou contar hoje aconteceu há muito tempo. Hoje eu tenho 26 anos, mas na época eu tinha 11. Bom, eu tinha um bisavô, pai da mãe do meu pai, que gostava muito de mim. E quando eu digo que ele gostava muito, é porque ele gostava muito mesmo. Qualquer pessoa que ousasse me xingar, ele ficava muito bravo e repreendia. Eu era o verdadeiro xodó dele, e todo mundo sabia disso. Eu passava muito tempo na casa dele, principalmente nos meus primeiros anos de vida. Depois, com 5 anos, a minha família se mudou de cidade e aí reduziu um pouco o contato, mas pelo menos a cada 2 semanas íamos lá vê-lo. E o amor que ele tinha por mim nunca diminuía. Ele gostava muito de mim mesmo. Os meus outros familiares ficavam me julgando, dizendo que eu nem ligava para ele, me repreendendo por isso. Mas eu era só uma criança, eu fazia tudo aquilo que estava possível dentro da minha capacidade de compreensão. No fundo, eu acho que eles sentiam até um pouco de ciúmes, porque ele só sabia falar de mim o tempo todo. E toda vez que ele falava de mim, eles ficavam meio que reclamando também, sabe? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, beleza. Bom, ele fumou a vida toda. E por isso, desde que eu me entendo por gente, ele era muito doente. Quando eu nasci, ele já não fumava mais, mas já estava bem debilitado por conta do cigarro. Nos últimos anos de vida dele, ele nem saía da cama. E era a minha bisavó, ainda viva ainda hoje, que cuidava dele.
Eles às vezes discutiam, mas eu sempre soube que se amavam muito. Até porque ela cuidou dele até o finalzinho de sua vida. E ainda hoje sente muita falta dele. Bom, eu acho que ele faleceu no fim da tarde. Não tenho muitos detalhes sobre isso, porque como eu era pequeno, creio que os meus pais quiseram me poupar de muita informação. Mas me recordo de ser acordado no meio da madrugada por eles, dizendo que ele havia falecido e que tínhamos que ir para lá. Foi tudo muito rápido. Quando chegamos, o velório já estava acontecendo e foi tudo na casa dele mesmo. Foi muito triste, mas como eu era pequeno, eu não entendia muito a gravidade da situação. Não foi algo que me chocou muito na época, sabe? Hoje eu sinto um pouco de culpa, meus olhos até se enchem de lágrima. Sinto falta, sabe? Queria poder voltar no tempo só para passar mais tempo com ele e mostrar que sim, eu me importava com ele. Eu só não sabia demonstrar. Do outro lado da rua ficava a casa de uma tia minha, filha dele. Esse detalhe é importante para o que eu vou contar agora, que é a parte sobrenatural da história. Como havia muita gente no velório, as pessoas ficavam intercalando entre uma casa e outra, principalmente as crianças, que não entendiam muito o que estava acontecendo. Eu mesmo fiz isso várias vezes. Quando ficava muito entediado na casa dele, ia para casa da minha tia e ficava lá sentado no sofá. É normal, né? Criança não consegue parar quieta mesmo. Bom, eu fiquei não só indo de uma casa para outra, mas também andando pela casa do meu avô. E algo meio esquisito aconteceu. Eu comecei a sentir um cheiro muito forte que até hoje eu não consigo identificar. Era um cheiro que eu nunca tinha sentido na vida e até hoje não senti igual. No primeiro momento que eu senti esse cheiro, eu estava na porta da cozinha, sozinho. Achei estranho, mas até então não tinha nada de anormal. Podia ter algo estragado ali, sei lá. E como não era minha casa, e também devido às circunstâncias, eu não ia reclamar, né? Eu sempre fui uma criança muito reservada, o que me trouxe grandes problemas, claro. Sempre guardei tudo pra mim. Inclusive isso, que eu tô contando aqui, eu nunca contei pra nenhum familiar meu. Enfim, depois de ter sentido esse cheiro, eu fui pra outro cômodo da casa. E lá eu não tava mais sentindo nada. Quando de repente o cheiro apareceu de novo. Achei estranho porque não tinha absolutamente nenhuma justificativa para aquele odor estranho. De repente o cheiro desapareceu. Eu, como uma boa criança inquieta que era, continuei me movendo pelos cômodos da casa e isso continuou acontecendo diversas vezes. Eu ia para um cômodo e de repente o cheiro estava lá. Aí eu trocava de cômodo, o cheiro sumia, mas depois aparecia de novo e aí desaparecia. Parecia que algo estava se movendo pela casa, sabe? Decidi ir para a casa da minha tia, ficar um pouco lá. Me sentei no sofá e por lá fiquei por alguns minutos. Minha tia tinha uma maritaca. Ela ficava na garagem da casa e, no geral, ela era bem quietinha. Só ficava repetindo algumas palavras que eu ouvia durante o dia, mas era bem calminha. Mas nessa noite foi diferente. Depois de algum tempo que eu estava lá, de repente, a maritaca começou a gritar muito lá fora. Mas muito mesmo, como eu nunca tinha visto antes. E sem qualquer motivo aparente. E alguns segundos depois, adivinha só? Eu comecei a sentir aquele cheiro onde eu estava. De alguma forma, parecia que aquela maritaca estava vendo algo que nós não estávamos, sabe? E eu estava sentindo o cheiro, sendo que mais ninguém sentia. Sinceramente, a essa altura do campeonato, eu já tinha as minhas suspeitas que esse cheiro era o meu bisavô andando pela casa. E, por fim, indo até a casa da minha tia. Principalmente depois que a matriarca começou a berrar. A matriarca. Principalmente depois que a maritaca começou a berrar daquela forma. Depois disso, eu voltei para casa onde estava acontecendo o velório. Fui ao local onde senti o cheiro pela primeira vez e não senti mais nada. Afinal, se aquilo era realmente meu bisavô, ele agora estava lá na casa da minha tia. E foi assim a noite toda, Ana. Eu andava pela casa, vez ou outra esbarrava com meu avô. Com meu avô. E eu sabia disso porque eu sentia o cheiro. Esbarrava com o bisavô, morto, é isso? E eu sabia disso porque eu sentia o cheiro. E de alguma forma eu também tinha a intuição que era ele, sabe? No dia seguinte teve um enterro e então voltamos para nossa cidade.
Eu nunca mais senti aquele cheiro. Mas de alguma forma eu sabia que o meu bisavô continuava comigo. Ele gostava muito de mim. Fazia sentido ele não ter se desapegado, sabe? Mas lembro que por semanas eu tinha a sensação de que ele estava comigo. Eu não consigo explicar como, e nem me lembro de forma tão palpável como era a sensação, mas na época eu sabia que ele estava lá. Certo dia eu simplesmente senti que deveria falar para ele que ele podia ir embora. Eu não sei porquê, eu só senti essa vontade. Eu era tão novinho, nem sei por que isso passou pela minha cabeça na época, mas passou. Então eu acho que é influência de algum outro, talvez até os guardiões dele, talvez sentiram que era mais fácil. Se você falasse isso, ele ia entender. E aí iria seguir, entendeu? Como uma inspiração, assim, que é colocado pelos mentores, sei lá o que, na sua mente. Você não sei de onde que veio pra eu falar isso, mas veio deles. Fala isso pra ele, né? Acho que pode ser. Então eu nem sei como isso passou pela minha cabeça. E aí, em pensamento mesmo, eu falei: vô, você pode descansar agora, pode ir embora. Ana, ainda me causa arrepios lembrar disso. Na hora que eu pensei isso, eu senti algo na minha mão, como se alguém segurasse, sabe? Não é a mesma sensação que sentimos fisicamente. É mais como um formigamento, uma espécie de calafrio. Senti isso por uns 3 segundos na minha mão direita e a minha intuição também dizia que era ele, segurando a minha mão pela última vez. Nos dias seguintes, aquela sensação que eu comentei que eu sentia, como se ele estivesse me acompanhando o tempo todo, simplesmente passou. Eu já não mais sentia aquilo. Era como se eu realmente estivesse sozinho depois disso, sem ele comigo. Por anos eu guardei essa história comigo, mas hoje decidi contar aqui para vocês e para você e para os inscritos do canal. Será que era realmente meu bisavô? Por que aquele cheiro? Eu não sei se era cheiro de cigarro. Já ouvi dizer que quando estamos na presença de um espírito, geralmente sentimos cheiro de cigarro caso a pessoa tenha fumado muito durante a vida, ou cheiro de álcool caso tenha bebido, enfim. Mas eu tenho certeza que não era cheiro de cigarro, até porque a filha dele, a minha avó, fumou bastante também, seguindo os passos do pai. Então, eu conheci desde cedo o odor da fumaça do cigarro. Enfim, eu espero que o meu bisavô tenha realmente descansado depois disso. Acredito que o fato dele gostar muito de mim fez com que ele ficasse apegado a mim aqui na Terra. E ele só conseguiu partir quando eu pedi. Isso só me faz ter certeza do quanto ele me amava. Eu queria poder dizer para ele que eu também o amei e ainda o amo muito. Bom, se tudo isso é verdade, talvez quando eu morrer eu possa dizer isso para ele, né? Obrigado por ler o meu relato, Ana. Espero que tenha gostado. Um abraço. Um beijo para você. Muito obrigada. Não, acho que você não precisa morrer para falar isso, não. Só de você estar falando, intencionando isso, acredito que ele receba lá o recado. Ele já entendeu. Então, muito interessante esse negócio da intuição, né? De você não tá vendo claramente, né? Pra falar, eu tenho certeza que é, mas lá dentro, na sua intuição, você fala, é ele, sinto que é, né? E acho que é isso mesmo que você falou, como ele era muito apegado a você, gostava muito, ele não te deixou. Só depois que você disse, né, que pediu. Agora, que cheiro será esse? Também não sei. Mas muito interessante. Se alguém já passou por algo parecido, envie o seu relato. Vamos para o próximo relato, que é A Sombra que Desapareceu. Oi, Ana, Matheus e assombrados, eu me chamo Fulana e dessa vez trago um relato da minha mãe. Os nomes não serão mencionados, ok. Janeiro de 2012. Na época, eu e minhas irmãs estávamos de férias e sempre que podíamos passávamos a tarde inteira na piscina. A piscina onde nos divertíamos ficava na lateral da casa, perto da janela da cozinha. A casa não possuía muros na época do ocorrido, então era possível ver todos que passavam na rua. Minha mãe continua essa história. Então, enquanto lavava a louça, acho que é a mãe dela agora contando, né?
Enquanto eu lavava a louça, percebi que no relógio marcava 5 horas da tarde. Visto que lá fora já esfriava, chamei minhas meninas para dentro. Pouco tempo depois, olhei pela janela da cozinha e avistei uma espécie de sombra negra, em formato de saco plástico, como se estivesse pendurado, vindo da rua, adentrando o quintal da nossa casa. Veio andando, o negócio veio assim. Seguindo aquela coisa com os olhos, vi a mesma passar por dentro da piscina e logo em seguida desaparecer no fundo do quintal. No momento em que vi aquela coisa atravessar a piscina, percebi que não se tratava de uma pessoa. Imediatamente um arrepio tomou conta do meu corpo todo. Quando tudo aconteceu, contei ao meu marido e ele sentiu que não era coisa boa não, pois a coisa vinha apenas na direção da nossa casa. Dias depois, meu marido soube pelo pessoal do bairro que o dono de um centro espírita ali morreu, no mesmo momento em que aquela coisa passou na nossa casa. Com informações em mãos, conectei as peças do tabuleiro inteiro, pois o centro espírita ficava no final da rua da nossa casa. O fato é que quando nos mudamos para essa casa, um dos nossos vizinhos nos disse que os trabalhos feitos por eles eram despachados no nosso terreno, fossem eles para o bem ou para o mal. Todos eram colocados ali no nosso terreno, onde hoje construímos a nossa casa. Acreditamos que aquela coisa podia ser o próprio dono do centro espírita vindo de encontro aos trabalhos feitos, assim como acreditamos também que podia ser, a morte vindo buscar alguma coisa. Por conta disso, vivemos muitos eventos estranhos, tanto dentro como fora de casa. Momentos esses que ocorrem com todos nós. Já aconteceu com todo mundo da casa, ou acontece ainda coisas assim. Antes morávamos em uma casa que tinha algumas situações estranhas, mas não era nada tão apavorante. Nos mudamos e viemos parar em um terreno batizado de certos tipos de coisas que não temos nem ideia do que pode ser. Construímos a casa neste terreno e, como resultado, a casa é assombrada. É isso, Ana Matheus e assombrados. Um grande abraço a todos e até os próximos relatos. Um beijo pra você, obrigada. Mas não tem jeito de dar uma limpada, então, né? Uma exorcizada, um negócio assim, uma benzida no terreno pra acabar com essas coisas? Dá uma olhadinha, acho que dá. Próximo relato. O que esse sonho quis dizer? Olá, Ana e assombrados. Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 33 anos e moro em algum lugar da Grande São Paulo. Bom, esse é o meu primeiro relato e gostaria muito que você fizesse a leitura dele no canal. Estamos fazendo. Eu e minhas irmãs somos viciadas no canal. Obrigada. Mas vamos ao relato e é sobre sonhos. Para começar, desde muito nova tenho alguns sonhos que são tipo uma prévia do futuro. Sonhos premonitórios? Mas o que eu vou contar aqui foi bem vívido, bem realista. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que hoje, por ocasião do trabalho e outras coisas, não frequento nenhuma igreja. Apesar de no passado ter descido as águas quando era evangélica. Acredito que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Apesar de ter sido batizada, acho na evangélica, acredito que tem muitas coisas por aí. Sendo assim, eu acredito e respeito todas as religiões, todas as crenças, apesar de não conhecer quase nada, né, de algumas. E o sonho que tive no começo desse ano foi um tanto quanto estranho, porém foi suave e transmitia paz. No começo do ano, eu estava morando em outro estado por conta do trabalho, então eu quase não tinha tempo para vir para São Paulo. Nesse período, tive várias adversidades e era uma pessoa extremamente triste, sozinha e depressiva. Mais ou menos entre o mês de janeiro e fevereiro, não lembro ao certo, eu fui dormir, como fazia todos os dias, né? E apaguei, como sempre. Devido à rotina puxada de trabalho, eu simplesmente deitava e apagava, quase que automaticamente. Nessa noite não foi diferente, deitei e dormi.
E foi aí que tive um sonho muito real e muito estranho também. No sonho, eu andava em uma estrada de terra bem plana e meio avermelhada. Eu segui por essa estrada e em um certo ponto eu encontrei na minha frente, seguindo no sentido oposto ao meu, um homem e uma mulher, que vou descrever abaixo. Bom, Ana, o homem era negro, alto e estava todo de branco e com uma roupa tipo de marinheiro, só que toda branca. Já a mulher era muito bonita, de cabelos longos e pretos, levemente ondulados, e as vestes dela eram de uma cor que eu nunca vi. Eu não sei nem explicar. As vestes dela eram de uma cor que eu nunca vi, não sei nem explicar, mas ela era morena clara e muito bonita. A posição dos dois era a seguinte: a mulher estava atrás do homem com roupa de marinheiro e ela não falava nada, mas era como se controlasse ele, e ele, por sua vez, obedecia aos comandos dela. Nesse momento, eu olhava para eles na estrada e a mulher mandou ele falar comigo. E imediatamente ele falou a seguinte palavra: Odoiá. E eu, na minha ignorância e com o mesmo senso de humor, mesmo em sonho, eu ri e falei que não tinha entendido. E mais uma vez ele repetiu: Odoiá. Eu ri e falei: eu não sei o que é. Pode ser isso, mas você vai ter que repetir 1.000.000 de vezes que eu não vou entender. Ana, nesse momento, a mulher fez um sinal com a cabeça e mais uma vez ele repetiu: Odoiá. E riu. E nesse instante eu acordei e era hora de ir para o trabalho. Ana e assombrados até hoje, eu não sei o que esse sonho significa ou o que quis me dizer. Só sei que até hoje eu lembro com riqueza de detalhes desse sonho. Ana, esse é o meu relato. Espero que alguém consiga me dizer o que pode ser. Desculpe o tamanho do relato, enviarei mais aqui. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. E você nunca foi pesquisar o que é Odoiá? Tá, bom, me parece pela descrição aqui que eram duas entidades ali, né? E Odoiá é o cumprimento que se dá a Iemanjá, não é? Mas quem entende mais, com certeza tem alguém assistindo aqui que entende muito mais disso e pode deixar aqui nos comentários uma explicação para essa moça, né? Para a moça que nos contou essa história aqui, que talvez eles vão saber dizer o que significa esse sonho, a estrada de terra, né? Terra, estrada reta, eles vindo e falando Odoiá, né? Para ela, alguma coisa na estrada de terra, falando Odoiá, sendo que Iemanjá, mas seria o mar, mas, enfim, eu não sei. Marinheiro. Ai, não sei, gente. Quem entende mais pode deixar a explicação aqui, porque acho que tem explicação sim. Né? Não foi coincidência, não foi um sonho aleatório, não. Bom, próximo e último relato de hoje é este. Providência divina. Olá, Aninha, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Ana, a história que eu vou contar aqui aconteceu em maio de 2003, quando meu filho, que aqui vou chamar de Mano, tinha apenas 1 ano e 2 meses. Os nomes estão trocados. Ana, eu fui mãe a primeira vez aos 19 anos, completamente apaixonada pelo Timóteo, e o meu filho e eu passamos maus bocados. Timóteo é o pai? É isso? E eu e meu filho passamos maus bocados pela irresponsabilidade dele. Tá. Quando o Mano tinha 1 ano, ele teve uma virose e precisava tomar um medicamento que na época custava R$10, é isso? O Timóteo não se preocupou em comprar e eu perdi a única diária que fazia. O médico me avisou que se o Mano não tomasse aquele remédio, a virose ia piorar e provavelmente em no máximo 1 semana ou a 10 dias ele teria febre. E Ana, infelizmente ele não tomou o remédio.
Voltei pro sítio e mais ou menos uma semana depois, no dia 18 de maio de 2003, numa tarde fria, a gente estava tomando um chimarrão e eu pedi para que o Timóteo segurasse o Mano no colo, para que pudesse arrumar a água do banho. E quando virei as costas, o meu filho deu um grito. Quando olhei, ele estava todo molhado, com a água quente da chaleira. O braço dele ficou bastante queimado. E aqui entra a providência divina. Pela imensa misericórdia de Deus, tinha um amigo nos visitando e ele nos levou para a cidade. Aninha, umas 2 horas, acho que de carro até a cidade. Depois que chegamos na Santa Casa da capital, meu filho teve febre e uma convulsão. Ana, foi terrível ver o meu filho naquela situação, mas se não estivéssemos dentro do hospital naquela noite, talvez eu não o teria comigo hoje, pois eu não saberia como socorrê-lo. Aninha, espero que você leia meu relato e que as pessoas entendam que nem tudo que acontece de ruim é pro mal. Muitas vezes é para evitar algo ainda pior. Gratidão pela companhia diária, parabéns pelo trabalho incrível. Que Deus abençoe você, seu marido, seus filhotes e pets. Um beijo para você, muito obrigada. Então, sim, se não tivesse virado água quente no braço dele, vocês não teriam procurado o hospital, né? E aí a crise, né, aconteceu, ele já estava dentro do hospital para ser socorrido e tratado ali, né? Então é o que ela falou, aconteceu uma coisa de ruim, mas para evitar às vezes que outra pior acontecesse. Então, de certa forma, foi providência divina a água quente ter virado no braço dele. E eu conheço muitas histórias assim, que parece que é uma coisa ruim que aconteceu, mas ali na frente você vai falar, nossa, se isso não tivesse acontecido, outra pior aconteceria. Muito interessante. Já aconteceu com você algo assim? Conta pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.